Vamos à palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Essa, irmãos, é a última exposição do capítulo 11. Nós poremos do versículo 30 ao versículo 40. Hebreus, capítulo 11, versículo 30 ao versículo 40. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, assim até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Ergueram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, para ouvirmos a pregação da palavra do Senhor. Bendito Deus, essa tua palavra, Senhor, como nós a amamos, Senhor. Assim como nós amamos a nossa vista e os nossos olhos que nos permitem ver o mundo ao nosso redor, nós amamos a tua palavra, Senhor, que nos permite ver a realidade e o que nós somos. Assim como nós amamos, Senhor, andar na luz, nós amamos, Senhor, a tua palavra porque é a nossa luz. Assim como nós amamos o alimento, Senhor, nós amamos a tua palavra porque ela é o nosso pão. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, resplandece a tua luz e alimenta-nos com a tua palavra. Pelo teu Espírito e por meio de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Queridos, nós chegamos ao final da exposição do capítulo 11, obviamente não da Epístola aos Hebreus, em que o autor aos Hebreus está nos mostrando a finalidade, ou melhor, como perseverar até o fim na carreira pela fé. Todo o argumento da Epístola aos Hebreus, irmãos, encoraja-os à perseverança. Então ele chegou num ponto importante, que é mostrar como é que se dá essa perseverança. Então, desde o início do capítulo 11, irmãos, esse extenso capítulo e conhecidíssimo capítulo, o autor tem nos mostrado que todos os crentes na história da igreja, todos os crentes na história da redenção, só chegaram ao fim da sua carreira como crentes, porque ele, desde o princípio, por todas as partes da sua caminhada, perseveraram pela fé. Pela fé. Agora, irmãos, depois de falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, agora o autor, ele falará, num primeiro momento, do versículo 30 e o versículo 31, de dois eventos no contexto da entrada da igreja no Antigo Testamento na Terra Prometida, ou naquela que tipificava a verdadeira Terra Prometida, Canaã. E depois ele vai falar como que um resumão da história da redenção, um grande resumo da história da redenção. Por isso, irmão, na nossa exposição, ela estará dividida em duas partes. Esse primeiro momento, que pela fé tomamos posse de Canaã, ou melhor dizendo, da nova Canaã, e pela fé, é a segunda parte,
todos os crentes perseveram e também nós perseveraremos. Por isso, irmãos, vejamos a primeira parte, versículo 30 e 31, que diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os obedientes, porque acolheu com paz os espias. Queridos, como eu disse, depois dele falar de Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés, os grandes ícones do povo de Israel na história do Antigo Testamento, crentes no Messias, ou seja, em outras palavras, crentes no Senhor, como nós somos crentes, e para mostrar para esses cristãos que eles não deveriam voltar para o judaísmo, porque aqueles que estavam lá, na verdade, não queriam estar onde eles estão. Então voltar não é se assemelhar a eles, voltar é ser algo inferior a eles. Depois de tudo isso, irmãos, ele fala de mais 2 situações. A primeira situação é a entrada do povo na terra prometida. E 2 fatos aqui, irmãos, nesse contexto da entrada do povo. O primeiro, queridos, é a queda de Jericó. E tudo isso sob a liderança de Josué. A queda, irmãos, de Jericó. Na entrada de Canaã, irmãos, passando pelo Rio Jordão, os israelitas se depararam com uma cidade chamada Jericó. Lá em Números 13, queridos, os 12 israelitas, um de cada tribo, foram escolhidos e enviados para espiarem a terra. Esse aqui não foram os 12, não foi os espias que invadiram Jericó. Eles foram simplesmente andar por Canaã e ver a terra. A descrição, irmãos, desses 12 espias é estarrecedora. Estarrecedora. Eles foram e apenas voltaram os 12, mas 10 tremeram e não creram, enquanto 2, Josué e Caleb, creram, apesar dessa descrição. Veja, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os descendentes dos gigantes. Irmãos, um povo sem preparo militar, acostumado a cuidar de gado, de ovelha. Os irmãos sabem que não há animal mais dócil do que ovelha. Esse povo, irmãos, estava para entrar nessa terra. Como é que eles poderiam tomar posse dessa terra? Como, irmãos? Diante de uma descrição dessa, um povo poderoso, cidades muito grandes e fortificadas, aqui a imagem, irmãos, é de muros fortes e muito bem preparados para receber qualquer ataque de um inimigo invasor. E além disso, se não bastasse isso, os habitantes daquela região eram nada mais nada menos que os descendentes dos gigantes. Ou seja, eram homens muito fortes e sem dúvidas hábeis para a guerra, irmãos. Esse pensamento, queridos, fez perecer 10 dos espias, mas 2 deles, como eu falei, Josué e Caleb, não. E então, irmãos, em Josué 6, nos é descrita a destruição de Jericó, a primeira cidade que o povo de Israel encontra quando eles cruzam o Jordão. Apenas, irmãos, eles destruíram Jericó apenas crendo e obedecendo a ordem de Deus, que foi marchar 7 vezes ao redor do muro da cidade em 7 dias, e no último, 7 sacerdotes tocando 7 trombetas e o povo gritando. E os muros ruíram. Como fazer tudo isso, irmãos? Se não pela fé. Como fazer tudo isso se não confiando na palavra direta do Senhor? E aqui, irmãos, não é a tolice de algumas igrejas que querem reproduzir isso aqui. Se você for na internet, você vai ver uma tolice de uma igreja presbiteriana do Brasil, em que abraça o neopentecostalismo, montou os muros de Jericó na frente do púlpito e mandou o povo gritar 7 vezes das cadeiras para então derrubar os muros. Isso é, irmãos, não tem nem palavra para falar o que é isso. O ponto aqui, irmãos, isso aqui é revelação do Senhor, ou seja, no processo de nos ensinar acerca do Evangelho, Ele ordenou que isso fosse feito. A pergunta é, como fazer isso naquela ocasião se não fosse, queridos, pela fé? Foi pela fé, irmãos, que as muralhas ruíram. Pela fé, os israelitas venceram o seu primeiro inimigo e tomaram posse da primeira cidade. Tudo isso, irmãos, foi para nos mostrar que só podemos tomar posse da Canaã que o Senhor tem nos prometido, a verdadeira terra prometida que Deus nos deu, se for pela fé. Quantos de nós podemos transpor o temível rio da morte? Nenhum de nós, irmãos. Apenas podemos transpor
essa muralha do rio chamado morte, se for pela fé. Tudo isso, irmãos, é para nos mostrar que a fé repousa tão somente na palavra de Deus e que teremos a sua bênção em crer no tocante à doutrina e à vida apenas nela, queridos. Eles creram no que Deus falou, irmãos. Eles não fizeram nada aquém nem além. Eles não inventaram. Eles não ficaram procurando modinha. Senhor, tem certeza? O Senhor não quer na hora que a gente tocar a trombeta, que a gente dê umas marretadas na parede, só para garantir que vai dar certo? Não, irmãos. Marchem, toquem, gritem, e eu vou lhes dar a cidade. Irmãos, em termos de estratégia militar, isso é ridículo. Mas em termos de obediência ao que Deus estava falando para eles, nos revelando o Evangelho, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Como Calvino disse, irmãos, indubitavelmente, os muros não caíram em decorrência do grito dos homens, ou do seu alarido, ou do som das trombetas, mas porque o povo esperou que Deus fizesse o que lhe havia prometido. É interessante, irmãos, que em tempos recentes, por causa do liberalismo, muitos querem sempre explicar os milagres em termos materialistas. E aí surgiu uma tese. Na verdade, aqui os muros caíram não foram porque Deus prometeu que isso iria cair, não. Foi porque o grito do povo, o zumbido das trombetas entraram em uma frequência igual às moléculas da muralha, então a muralha foi e caiu. Né? O nosso físico aqui pode explicar melhor essa questão. E ela ruiu, ela se dissolveu. Irmãos, o texto não nos diz isso. O texto nos diz que caiu por uma coisa tão irrisória, gritos e toque de trombeta, porque eles fizeram pela fé. Eles nunca viram algo igual. Eles nunca viram algo acontecendo. Eles simplesmente ouviram e obedeceram o que Deus falou para tomar posse daquela terra, irmãos. Queridos, Deus nos diz, apenas confie em meu filho. Apenas confie em meu filho e como consequência dessa fé, viva uma vida nova, uma vida em amor a mim e para a minha glória. Então você tomará posse da vida eterna. Como caminhar, irmãos, com tal certeza, senão pela fé? Como estar nos últimos momentos da morte, com os olhos prestes a se fecharem, e você sentindo o seu espírito esvair do seu corpo, e crer, Cristo me receberá nos seus braços, eu tomarei hoje posse da terra prometida, se não for pela fé. Irmãos, se não for pela fé. Só podemos tomar posse da Canaã, irmãos, da nova Canaã, a verdadeira terra prometida que Deus deu ao seu povo, se for pela fé. Da mesma forma, irmãos, encontra-se o segundo evento aqui nessa ocasião da tomada da terra prometida, ainda com relação a Jericó, que é a salvação da prostituta de Jericó, Raabe. E aqui, irmãos, o texto faz questão de mencionar a meretriz, a prostituta Raabe. Não é porque quer jogar na cara de Raabe a sua antiga vida, não. É para mostrar o tamanho da graça que alcançou e a fé que foi gerada no coração de uma meretriz. De uma meretriz, irmãos. O texto nos diz, queridos, que antes de rodearem Jericó, os israelitas enviaram 2 espias. Eles foram acolhidos por Raabe quando ela poderia entregá-los. Inclusive, homens de Jericó perseguindo esses espias, bateram na porta de Raabe e perguntaram se ela tinha acolhido os espias. Ela então mentiu, disse que não estava mais lá, só que eles estavam guardados no terraço. Ela acolheu os espias. E você fala, o que está acontecendo? Por que Raabe fez isso? Ela tinha tudo para entregar eles e acabar ali a investida militar de Israel. O que ela faria, irmãos? Por que ela fez isso? Afinal, eles queriam destruir a cidade dela. A resposta, irmãos, está em Josué 2, 8 a 13. Por favor, abram. Josué 2, 8 a 13. Por que Raabe fez isso, irmãos? Diz a palavra do Senhor. Josué 2, versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Isso depois dessa situação que eu acabei de escrever. Ele disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que o fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração,
e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela acabou de dizer por que ela fez o que ela fez. Ela acabou de descrever o que estava por trás, irmãos. É exatamente isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Ela creu nesse Deus, no Deus de Israel. Ela ouviu as obras desse Deus. Ela ouviu o que Deus estava fazendo por esse povo, por causa desse povo, para proteger esse povo. Ela diz: nós sabemos que Deus entregou essa terra para vocês. Nós não temos mais ânimo para lutar. Eu simplesmente caio diante desse Deus e clamo por misericórdia. Irmãos, é exatamente a fé que está por trás aqui, queridos. Ela poderia ter entregue os espias e ter acabado tudo ali, mas ela creu no Deus daquele povo. A sua confiança, irmãos, de que Deus fez o que fez e prometeu o que faria, foi suficiente para mostrar a ela que não deveria lutar contra ele, mas se submeter. Ela resolveu isso, irmãos, não fugindo do Deus de Israel, nem pegando em armas contra ele. Ela resolveu isso fugindo para o Deus de Israel, clamando pela misericórdia dele. Raabe, irmãos, uma meretriz, ela creu. E veja que interessante, irmãos. Ela recebeu Canaã morando em Canaã. Veja que coisa, irmãos. O Senhor deu a terra prometida para a igreja no Antigo Testamento. Ele disse: eu darei a vocês essa terra. Raabe já era de Canaã. Ela era uma cananeia, ela já estava lá. Mas agora ela não recebeu mais, simplesmente porque os seus pais moraram ali e por algum motivo eles se instalaram naquela cidade. Não. Ela recebeu agora como o povo de Deus recebeu, pela fé. Ela recebeu a verdadeira Canaã, irmãos. Pela fé, ela foi salva do juízo que estava para vir sobre a cidade de Jericó. Irmãos, o mundo é Jericó. O mundo é Jericó. E todos aqueles que são como Raabes, pecadoras meretrizes, que reconhecem quem é esse Deus e se curvam diante dele, têm a certeza da salvação. O mundo irá ruir, como Jericó ruiu, mas o cordão vermelho pendurado na janela, que mostra que ela creu na promessa, isto é, o sangue de Cristo sobre o povo de Deus, que mostra que eles confiam nesse sangue, esse sangue os livrará da queda, irmãos, dessa Jericó que é o nosso mundo. Da mesma forma, irmãos, nós somos salvos pela fé do juízo final, quando, na verdade, nós fazíamos parte do povo cananeu e morávamos em Jericó. Nós éramos prostitutas, caminhávamos em rebelião e revolta, irmãos. Raabe e sua fé, queridos, é um encorajamento para que o mais vil homem e a mais vil mulher tenha esperança de encontrar misericórdia no Deus de Israel, no Deus que é revelado na Escritura Sagrada. Tenha esperança que encontrará misericórdia se crer, se arrepender e se submeter a esse Deus. Raabe, irmãos, nos lembra que aquele que pertence à mais elevada excelência são de nenhum valor por si mesmos diante de Deus, mas são mais valorosos aqueles que, a despeito de sua baixa condição, a despeito da sua vida passada, se curvam diante desse Deus e dizem: eu sei o que esse Deus fez, está narrado no seu livro, eu sei o que esse Deus está prometendo que vai fazer, eu me curvo perante ele e o adoro. Se você for uma Raabe, glorifica a Deus por isso. Se você ainda é uma Raabe, você tem esperança de crer nesse Salvador. Você só tomará posse se for pela fé. Homens acham, irmãos, loucura o Evangelho. Alguns insistem em dizer, queridos, as seguintes palavras: quantas vezes eu já ouvi isso aqui? Como assim? Apenas crer e confiar? Nós não temos que fazer mais nada. Nós não temos que pagar mais nada. Não fica mais nada faltando. É fácil assim. Mas apenas isso, irmãos, é o que o Senhor nos diz.
confiar em Cristo. Porque o que era impossível, não é que era difícil, era impossível, Cristo já fez, irmãos. Irmãos, se Cristo não morresse por todos os nossos pecados e deixasse apenas um para nós pagarmos, irmãos, todos nós seríamos condenados, nós não teríamos esperança alguma de salvação, irmãos. Nenhuma. É fácil assim. É de graça assim. Porque alguém fez o que era impossível. E Deus apenas diz, creia. Nenhum de nós vimos mortos ressuscitar. Como os israelitas não viram uma muralha cair com um grito de uma trombeta. Mas nós cremos que os mortos no último dia ressuscitarão. Uns para a vida, outros para a morte. Porque o nosso Deus nos diz. E pela fé, irmãos, nós nos curvamos diante desse Deus. Fazer qualquer outra coisa que não submeter esse Cristo, irmãos, não conduz à salvação, mas à perdição. Se Israel achasse que marchar e tocar a trombeta não fosse suficiente, mas fizesse qualquer outra coisa, eles não teriam o que Deus prometeu, nem estariam crendo e nem confiando. Se eles tivessem, irmãos, uma dinamite nas suas mãos, obviamente eles não tinham isso naquele período, e quisessem usá-la, eles não estariam crendo em Deus. A muralha cairia, provavelmente, talvez não, mas eles não estariam confiando em Deus, irmãos. Mas pela fé eles receberam o que foi prometido. Da mesma forma, irmãos, só receberemos Canaã se caminharmos pela fé no que Deus fala. E então, irmãos, vem o segundo momento do capítulo, dessa perícope, do versículo 32 ao versículo 40. Depois que o autor aos Hebreus ele percebe que não terá tempo o suficiente para falar de todos os exemplos na Escritura, dos homens que perseveraram pela fé, ele começa a fazer como que fosse um resumão. Veja, versículo 32. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aqui ele já começa a juntar todo mundo numa única palavra. Os profetas. Quantos não foram os profetas? E ele diz, vai me faltar tempo. Eu poderia discorrer de todos os homens e as mulheres na Escritura que perseveraram pela fé, mas vai faltar tempo. Assim, queridos, ele passa a mencionar apenas os nomes, né? Gideão, Baraque, Jefté, Sansão, que foram juízes no período antes dos reis, e depois Davi, Samuel e os profetas, que são do período do reino, homens que perseveraram pela fé. Mas também, irmãos, ele pontua e faz alusão a diversos eventos registrados no Antigo Testamento, do versículo 33 ao 38. Para cada um desses eventos, irmãos, que nós lemos no início, para cada uma dessas citações aqui, há uma correspondência no Antigo Testamento, de homens que fizeram o que fizeram por causa da fé, porque creram num Deus que lhes havia chamado. Queridos, o que o autor está querendo dizer é que todos os crentes na antiga aliança, eles perseveraram pela fé. Esse é o argumento dele, irmãos. Por isso eles receberam esse título do versículo 38, veja, homens dos quais o mundo não era digno. Se você desistir, crente, e não perseverar pela fé, o mundo será digno de você e você do mundo. Mas se você persevera pela fé, o seu nome é contado e recebe esse título. Homens dos quais o mundo não era digno. Os homens, irmãos, eles são o que são e dignos deste mundo. Mas a melhor coisa que um homem pode receber é ouvir de Deus. Você não é digno desse mundo. Você não é digno desse mundo. Ao perseverar pela fé, está sendo dito, você está dizendo ao mundo, meu lar não é aqui. Eu não sou digno daqui. Está sendo dito a seu respeito isso. A sua indignidade não está em uma simples rebelião ou criticismo a esse mundo, como alguns ideologicamente passaram a fazer, irmãos. Não. A indignidade está em viver e perseverar até o fim pela fé. Tudo aquilo, irmãos, que nós vimos que os homens fizeram pela fé, nos torna indignos desse mundo. Mas aquilo que é feito contrário à fé, mostra o que realmente somos. Dignos do mundo,
Deus, irmãos, pode falar a respeito de cada um de nós, que nós somos indignos deste mundo? Aos olhos do mundo, irmãos, esses crentes foram perdedores, loucos e tolos, mas para Deus, não. Imagine vocês o Império Romano vendo e torcendo pela morte dos cristãos nas arenas, os leões devorando e os romanos pensando: que povo besta, era só dizer César é Senhor, e não esse Cristo. Quem é esse Cristo? A mesma coisa é dito hoje, quando um jovem quer permanecer firme, aí dizem: que rapaz besta. Ao invés de curtir a vida, ele está aí, se guardando. Quando um trabalhador é honesto e perde dinheiro porque não quer ser desonesto, aí o outro fala: que besta, que louco, perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, os que caminham por essas pisadas, eles são dignos desse mundo. Mas os que caminham pela pisada da fé, Deus fala: vocês não são dignos desse mundo, irmãos. Apenas os crentes em Cristo, o povo de Deus, são indignos desse mundo, irmãos. O restante da humanidade tem no mundo e do mundo o que lhe é digno, irmãos. Toda a desgraça e a miséria do pecado nessa era, irmãos, é a dignidade daqueles que são dignos dessa era. É interessante ver os homens, irmãos, se degradando entre si por causa das misérias desse mundo, mas sempre procuram outras formas de se livrar da miséria que não ouvindo a palavra de Deus. Eles até percebem, às vezes, como nós vimos na pastoral do boletim, eles até percebem a desgraça, a miséria do pecado, mas vivem procurando outras formas de fugir dessa miséria. Tudo isso, miséria sobre miséria, desgraça sobre desgraça. Sabe o que é isso, irmãos? É a dignidade desse mundo. É a dignidade desse mundo. Os homens se levantam contra o padrão da lei do Senhor, por exemplo, da sexualidade. Diz que é uma algema, diz que é tolir a liberdade, diz que é tolir a alegria, mas depois estão lutando para matar um inocente que foi concebido por uma irresponsabilidade. Veja a incoerência. E aí gera dor, gera angústia, gera sofrimento, gera morte. O que é isso, irmãos? É o mundo sendo digno do mundo. Mas a igreja não, irmãos. Pela fé, ela é chamada pelo próprio Deus de homens dos quais o mundo não é digno. O autor, irmãos, encerra esses exemplos antes de ir no capítulo 12 para aquele que é o maior e perfeito perseverante. O mais de todos. No capítulo 2 nós veremos isso. Não apenas, irmãos, ele persevera pela fé, mas ele é o que cria a fé nos que perseveram. Antes de finalizar, irmãos, dessa forma, ele finaliza mostrando aos seus leitores judeus de que voltar é ir na contramão de todos esses referenciais. E o que nós mais precisamos, irmãos, o que nós mais precisamos não são de exemplos para perseverar. É por isso que ele vai fazer o que ele vai fazer no capítulo 12. Porque os autores poderiam falar, os leitores, que grandes exemplos. Mas aos hebreus nós sabemos quem foi Abraão. Nós sabemos quem foi Moisés. Nós sabemos quem foi Raabe. São exemplos, eles eram falhos. E se eles eram falhos e perseveraram, quanto mais eu vou conseguir perseverar. Mas ele não para nos exemplos, irmãos. Porque o que nós precisamos não é de exemplo, simplesmente. O que nós precisamos não é de uma orientaçãozinha moral para nós caminharmos. O que nós precisamos é de alguém que nos faça perseverar e nos capacite. É por isso que ele caminhará para o capítulo 12, irmãos, para falar daquele que não apenas perseverou, mas é aquele que faz com que os crentes perseverem até o fim. Mas antes disso, irmãos, ele encerra então o capítulo com o versículo 39 e 40, quando diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Queridos, eles estavam perseverando, irmãos, e não tiveram, porque o que eles esperavam veio só depois. O autor dos Hebreus está dizendo que o que eles esperavam veio nos dias dos leitores. Queridos,
Se aqueles sobre quem não brilhava ainda a imensa luz da graça demonstraram tal paciência em meio aos seus males, que efeito, pois, deveria ter sobre nós a luz do Evangelho? O final do argumento do autor, irmãos, vai dizer o seguinte: crentes, preste atenção. Esses homens, essas mulheres, eles perseveraram quando eles estavam nas sombras. Eles perseveraram quando a obra de Cristo não estava completada. Ou melhor dizendo, quando eles apenas tinham vestígios dessa obra. Vejam Abraão, o quanto é que ele tinha dessa promessa. Vejam Abel, o quanto é que ele tinha do anúncio do Messias. E ele creu, e ele perseverou. Eles tinham muito menos do que nós e perseveraram. Nós que temos agora a plena luz do Evangelho brilhando como 1000 sóis ao meu dia, nós vamos voltar? Nós vamos desistir? Não, irmãos. Visto que a graça a nós concedida é mais rica, seria um absurdo que a nossa fé fosse menor do que a desses homens. Vocês estão em uma posição muito melhor que a deles. Mesmo assim, eles perseveraram. Vocês vão retornar? Queridos, ao usar os homens e mulheres da antiga aliança, ele quer enfatizar que os judeus da nova aliança, crentes no Senhor, que voltassem ao judaísmo, voltariam para algo que nem mesmo os crentes da antiga aliança defendiam. Aqueles no Antigo Testamento esperavam algo maior que nós recebemos. Deus, irmãos, designou que seríamos aperfeiçoados juntos, o autor aos Hebreus diz, na mesma fé, na mesma promessa. Portanto, ele afirma que aqueles pais aos quais eram dotados de uma fé tão pequena, não tinham base tão forte para crermos como nós temos. E agora que nós temos a obra completada de Cristo, nós não podemos, irmãos, vacilar. Nós não podemos voltar atrás. Nós temos que continuar, queridos. Eles miravam no Cristo que se manifestou. Eles, irmãos, miravam em tudo o que nós já temos. E vocês querem voltar? O autor aos Hebreus está dizendo. Deus providenciou para eles e para nós coisas superiores. E vocês querem voltar ao que é inferior? Como nós vimos, irmãos, no início da epístola aos Hebreus, provavelmente nós não temos ninguém aqui que queira voltar ao judaísmo, que era o problema diretamente central do autor aos Hebreus. Queridos, mas quanto não são os crentes que têm desejado voltar ao que é inferior em termos de expressão de cristianismo, querem voltar à Babilônia do romanismo? Quantos não são os evangélicos que têm sido tentados a isso? Quando descobriram as maravilhosas doutrinas da graça, querem voltar ao romanismo. Quantos, irmãos, têm tido a tentação de retornar ao estado anterior deles antes de Cristo, jogando a toalha da fé? A tentação de simplesmente retornar ao inferior. Quantos, irmãos, têm a tentação de retornar e fraquejar no caminhar piedoso? Quantos não pensam exatamente como os judeus estavam pensando, irmãos? É inútil ser piedoso. É só sofrimento. É só dor. Eu tenho que negar o meu coração o tempo todo. Eu tenho que o tempo todo ouvir escárnio. Eu tenho que o tempo todo sofrer. Eu não quero essa fé. Eu quero ser feliz. Todo mundo diz que eu tenho que ser feliz. O que importa é ser feliz. Eu posso acabar o casamento porque eu quero ser feliz. Eu posso cometer pecados sexuais porque eu quero ser feliz. Eu posso me entorpecer com substâncias porque eu quero ser feliz. E essa religião só me faz negar a mim mesmo. Provavelmente nunca entendeu que é apenas aqui que o homem pode ser verdadeiramente feliz. Porque ele está em perfeita comunhão com aquele que o criou. Deus nos criou para ele, irmãos, como diz Agostinho. E só nele nós teremos satisfação. Irmãos, voltar. Voltar por qualquer que seja o motivo, queridos. É voltar para o que é inferior. Crente, se algum irmão da nossa igreja presbiteriana manancial tem sido tentado a voltar para qualquer coisa que seja inferior, quer seja para outra religião, quer seja para abandonar a caminhada de fé, quer seja para retornar a uma vida impiedosa e não ser zeloso com a piedade, que ouça essas palavras hoje. Não vale a pena retornar para o inferior. Apenas mire em Cristo. A despeito de todo o sofrimento, a despeito de toda a dor que a nossa carne odeia, Cristo nos promete alívio, irmãos.
e nós chegaremos no fim. Crente, não desista. Que não fique ninguém para trás, irmãos, nessa igreja. Que entremos juntos na Nova Canaã. E como será maravilhoso, irmãos, no último dia, todos nós ressuscitados com os corpos glorificados, podemos entrar juntos e dizer: chegamos ao final, Daniel. Chegamos ao final da guia. Chegamos ao final, Gutenberg. Chegamos ao final, Leonardo, Valber, Catarine. Chegamos ao final, igreja. Porque perseveramos pela fé que o Senhor nos colocou. Não desistam, irmãos. Não desistam. Queridos, ao terminar esse capítulo, é útil nós fazermos algumas aplicações gerais de todo o capítulo. E aqui eu retomo algumas aplicações que nós vimos no decorrer do capítulo 11, mas também algumas aplicações que o pastor Augusto Nicodemos propõe ao expor esse capítulo. Primeira coisa, irmãos, os personagens aqui, muitos deles, eles são desconhecidos. Se você perceber, basicamente, um pouco mais de um terço do capítulo, quase metade do capítulo, é direcionado a pessoas que não são mencionadas o nome. Nós temos aqui algumas pessoas: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Esses nomes nós conhecemos, mas muitos outros o autor cita aqui, irmãos, nós não conhecemos, não sabemos nem quem é. Queridos, uma coisa importante a ser dita: você não precisa ser conhecido para você perseverar até o fim. Não precisa, irmãos. Você não precisa ser conhecido pelo mundo. Você precisa ser conhecido por Deus. No dia do juízo, irmãos, não vai nos interessar quantos seguidores nós tivemos no Twitter, no Instagram, qualquer coisa. Nos importa se nós somos conhecidos por Deus. As mídias sociais, irmãos, e os modismos, e os pregadores, e os teólogos pops, muitas vezes não por eles mesmos, mas pelos que os outros o fazem deles, isso faz com que muitos achem que eu tenho que buscar notoriedade. Eu tenho que lançar e expor minha cara para ser conhecido dos homens. Não, irmãos. Para ser um crente, você não precisa ser conhecido dos homens. Na verdade, queridos, muitos dos irmãos que estarão conosco no Novos Céus e na Nova Terra não foram conhecidos por quase ninguém sobre essa terra. Ainda, irmãos, a fé que eles tiveram, queridos, não foi um salto no escuro. Nós vimos isso quando nós expusemos Hebreus capítulo 11, versículo 1. O conceito de fé que o mundo tem, um conceito adúltero, um conceito totalmente longe da Escritura Sagrada, irmãos. Eles não tiveram a fé como um salto no escuro. Eles confiaram na palavra de Deus, no que Deus havia dito, no testemunho de Deus, irmãos. Essa é a nossa fé. Não é no homem, não é no vácuo, é no testemunho de Deus. Eles não tinham a revelação completa e nós já temos. Nós temos muito mais base para a nossa fé, irmãos. Ainda, queridos, a fé nem sempre nos tira das provações. Se você perceber uma coisa, veja comigo, por favor, o capítulo 11. Do versículo 33 até o versículo 35, a parte A, a parte inicial do versículo 35, o autor aos Hebreus fala coisas fantásticas, irmãos. Pela fé, esses homens subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Ele continua descrevendo coisas poderosíssimas, um triunfo sobre as coisas. Aí quando chega no capítulo 35, por essa mesma fé, esses homens foram torturados. Esses homens passaram pela prova de escárnios e foram açoitados. Pelas mesmas fé, esses homens foram aprisionados, apedrejados, foram serrados ao meio. Pela mesma fé, irmãos. Queridos, a fé cristã não é uma fé triunfalista, conforme a teologia da prosperidade, queridos. Você vê claramente aqui um exemplo, capítulo 11, versículo 34. Veja só. Extinguiram o fogo, a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Agora veja o versículo 37. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Pela fé eles escaparam do fio da espada. Pela fé foram mortos ao fio da espada. A mesma coisa o reino. Pela fé, versículo 33, eles subjugaram o reino. Agora eu vejo o versículo 38. Pela fé eles andaram errantes no mundo, habitando em desertos. Que reino esses homens subjugaram? Queridos, isso nos ensina, irmãos, que às vezes pela fé você morre à espada. Às vezes pela mesma fé você não morre à espada. Esse é o verdadeiro sentido, irmãos, de tudo posso naquele que me fortalece.
Eu posso morrer ao fio da espada, e eu posso escapar do fio da espada. Eu posso subjugar reino, e eu posso viver no deserto, porque eu não tenho um canto para morar. Os que disserem, irmãos, que pela fé sempre triunfam sobre as provações, não sabem o que é a fé. O nome disso, irmãos, é triunfalismo. E pela fé, irmãos, o Senhor pode nos livrar de provações que cada um de nós temos passado. Pela fé, Deus pode nos curar de doenças crônicas. Pela fé, Deus pode nos dar alívio, trazer provisão de onde nós nem imaginávamos. Mas pela mesma fé, Ele pode nos manter firme, mesmo sem tirar a doença, mesmo sem trazer um maior sustento financeiro, mesmo sem nos aliviar a provação. O ponto aqui, irmãos, não é ficar sem ou com. O ponto aqui é, quer em um, quer em outro, nós temos a fé que Deus nos deu para perseverar. Outra coisa, irmãos, importante em todo o capítulo, a fé sempre leva à obediência. Todos esses aqui, irmãos, o autor começa pela fé, aí ele coloca um verbozinho. Fizeram tal coisa. Pela fé, praticaram tal coisa. Pela fé, obedeceram. Pela fé, sempre a fé levando à obra. Sempre a fé levando, irmãos, à obediência. Crente, se você diz ter a fé, mas não tem obediência e compromisso com Cristo, eu não preciso ter o poder de sondar o coração. A palavra de Deus já nos dá um critério suficiente para dizer, você não crê com a fé verdadeira. A fé leva à obediência, irmãos. A fé vê a palavra de Deus não como um fardo, mas como um deleite. Difícil? Sim. A nossa carne, tudo que é contra a nossa carne é difícil. Mas por causa da fé, o fardo do nosso Senhor é suave. É leve, irmãos. A fé, queridos, na Escritura Sagrada sempre leva à obediência. Aqui, irmãos, por favor, em nome de Cristo, nós não estamos falando de perfeição. Todos nós somos fracos. Todos nós somos pecadores. O que está se falando aqui é o desejo de obedecer a Deus e buscar ardentemente isso e efetivamente fazê-lo. A despeito das quedas, a despeito das fraquezas, a despeito dos tropeços, a fé sempre conduzirá à obediência. Outra verdade, irmãos, importante para nós, Deus tem apenas um povo. A nossa fé, irmãos, é uma fé antiga. Ela vem desde Abel, conforme o autor dos Hebreus, mas conforme nós vimos em Gênesis, desde Adão, quando ele professou a sua fé no descendente prometido e mudou o nome da sua mulher. Essa fé, irmãos, não é nova. Essa fé ela não foi inventada ontem. Ela não foi uma revelação de um profetazinho que se levantou dizendo que tinha recebido uma mensagem de Deus há 10 dias. Ela não é fé nem, irmãos, de há 2000 anos atrás. Essa fé, queridos, ela vem desde a existência da humanidade. Essa é a fé, a verdadeira fé, irmãos. E ele tem apenas um povo, aqueles que creram na mensagem do Evangelho, de lá até hoje. Ainda, irmãos, a imperfeição dos que são elencados aqui. Como eu falei, irmãos, a fé não é perfeição. A fé não é perfeição. Nós vimos várias vezes quem são esses homens. Quem foi Noé? Um beberrão. Acabou de ser livrado pelo Senhor do juízo que destruiu toda a humanidade. E onde é que estava Noé? Bêbado, pelado na sua tenda. Quem foi, irmãos? Abraão. Mentiroso, vacilante, covarde. Quem foi, irmãos? Isaac. Frouxo. Quem foi, irmãos? José, murmurador. Quem foi, irmãos? Cada um desses homens elencados aqui, irmãos, pecadores. O ponto aqui, irmãos, não é que a fé nos leva à perfeição nessa vida por nós mesmos, mas ela nos coloca como crentes confiantes naquele que é perfeito. A fé é o reconhecimento da fraqueza e busca do arrependimento e santidade, mas não é uma força própria, irmãos. Os personagens aqui, eles são fracos e pecadores imperfeitos, mas pela fé eles perseveraram. Esse que vos fala é fraco, pecador e perfeito, mas pela fé Deus me dará graça de perseverar. Você que ouve é fraco, pecador e imperfeito, mas pela mesma fé você vai chegar lá. Você já creu em Cristo? Se não, crente, se não, querido, creia e inicie essa peregrinação. Se você já crê em Cristo, continue colocando a sua fé nele e persevere até o fim. Persevere até o fim nessa peregrinação.
vale a pena, custe o que custar. Nós chegaremos lá pela fé, irmãos. Amém. Oremos. Deus bendito, nós somos fracos, Senhor. Se nós fôssemos sustentados pelos nossos próprios joelhos, Senhor, nós nem sequer estaríamos um momento só de pé. Nós estaríamos continuamente no chão. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor colocou em nosso coração, que o Senhor alimenta, que o Senhor sustenta e que o Senhor levará a bom termo. Senhor, nós olhamos esse capítulo 11 e nos maravilhamos com a Tua obra nesses irmãos, Senhor. Abel, Enoque, Noé, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, José, todos os nossos irmãos na antiga aliança, Senhor. E por vermos o que o Senhor fez nesses homens a despeito das suas imperfeições e fraquezas, nós podemos confiar de que pelo mesmo Cristo, o Senhor fará o mesmo conosco, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, fortalece-nos os joelhos fracos, aqueles, Senhor, que têm titubeado, aqueles que têm vacilado na fé, aqueles que têm tido uma fé tão fraca, quase se esvaindo, que o Senhor, Pai, fortaleça, operando, Senhor, uma obra que nenhum de nós podemos fazer, Senhor. Que no final, Pai, no último dia, todos nós olhemos uns para os outros alegres, porque a peregrinação terminou. E pela fé, chegamos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.